E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um vídeo hoje diferente, um vídeo de perguntas e respostas. Alguns inscritos aqui do canal mandaram algumas perguntas, não sei se vou conseguir responder a contento, mas eu vou tentar aqui. Então vamos ler algumas perguntas aqui dos inscritos. Primeira pergunta: por que poligamia é pecado? Olha aí que pergunta interessante. Eu só espero que aquele que está perguntando isso não seja porque está querendo aí uma justificativa para ter mais de uma esposa. Se for esse o seu caso, tu vai quebrar a cara, porque nós não defendemos a poligamia. Vejam só, no princípio de tudo, o que é instituído é a monogamia. Deus criou um único par de casal, um homem e uma mulher. Deus poderia ter criado ali naquele primeiro momento lá, um homem já com duas esposas, mas não foi isso que aconteceu, um homem e uma mulher. Por conta do pecado que entra no mundo, o que é que vai acontecer aí? Alguns homens, inclusive homens consagrados, homens bíblicos, homens de fé, vão aderir à ideia da poligamia. Isso acontece lá no início e vai seguindo aí na história. Só que a poligamia é algo que é tolerado por Deus. Isso não quer dizer que Deus aprovava a poligamia, que Deus era de acordo com a poligamia. Quando você chega lá em Mateus 19, você tem lá Jesus e ele lá no seu embate lá com os fariseus, enfim, tentando responder lá algumas questões, ele vai chamar o princípio, ele vai mostrar que Deus instituiu homem e mulher, monogamia. Logo, a vontade de Deus, portanto, é que o homem tenha uma única esposa que vive então só na monogamia. E quem vai por outro caminho está indo contra um princípio de Deus. Por isso que é errado. Essa explicação ela já deveria bastar. Está indo contra um princípio de Deus. Só em você ir contra um princípio de Deus, isso já é um erro. Fora outras questões comportamentais, sociais, enfim, que acabam ocorrendo em culturas em que se permite mais de uma esposa e isso sempre gera problema. Deus sabe o que faz, então a gente tem que descansar nisso. Outra pergunta: é pecado não querer ter filhos? Pergunta interessante. Veja só. Existem assim opiniões diversas sobre esse assunto. Alguns pastores costumam dizer que sim, é pecado não querer ter filhos e pegam lá aquele texto bem conhecido de todos nós que diz que temos que crescer e multiplicar. A minha opinião é que não é pecado. De repente você, sei lá, um jovem casal está querendo casar e não planeja ter filhos. O que eu acho é só que você precisa ter muito claro qual é a sua motivação para não querer ter filhos. Por que você não quer ter filhos? Eu acho que isso precisa ser respondido de forma muito clara, mas eu não vejo como algo que seja um pecado. Até porque, assim, nós precisamos entender o contexto do texto. Quando o texto diz que temos que crescer e multiplicar, o texto é escrito dentro de um contexto histórico onde tínhamos população de menos, né? Tínhamos um casal apenas, enfim, e que precisava encher a terra. Hoje, falando assim dos nossos dias, nós temos assim um valor que já é demais, uma quantidade que já é demais. Quando eu digo demais, não estou dizendo que tem gente demais na Terra. O que eu estou dizendo é que antes tinha de menos, agora tem demais. Não há mais aquela necessidade de crescer, multiplicar, de povoar a Terra. Tanto que tem lá uma passagem do apóstolo Paulo que ele chega a aconselhar os cristãos que se fosse o caso, nem casasse. Olha, gente, se vocês conseguirem isso, não casem. E claro, se ele está dizendo para não casar, consequentemente ele está dizendo para não ter filhos, porque filhos, dentro de um contexto bíblico, tem que ser dentro de um casamento. E Paulo estava dizendo isso por conta do seu contexto, de perseguições, enfim, aquela esperança de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então há um contexto para ele poder dizer isso. Mas perceba que ele diz: não casem e, consequentemente, não tenham filhos. E Paulo estaria contrariando o princípio bíblico de crescer e multiplicar? Com certeza não. É porque quando ele diz isso, ele entende bem que o crescer e multiplicar foi dentro de um contexto que tinha população de menos, e já no contexto dele, há 2000 anos atrás, já tinha população de mais. Então, na minha opinião, não se trata de ser um pecado não querer. Eu só acho que você precisa realmente, assim, ter uma explicação plausível. Por que é que você não quer ter? E se é para ter filho e ser um pai inconsequente, uma mãe inconsequente, é melhor não ter mesmo, assim, na minha opinião, claro. Outra pergunta: os bebês que morreram vão para o céu ou inferno, sendo que nunca puderam professar fé? Gostei dessa pergunta, apesar que eu acho uma pergunta assim difícil, pelo menos a resposta é difícil. Porque assim,
nós não temos nada claro na Bíblia falando sobre isso. Aliás, nós não temos nenhum texto que chegue a dizer assim: os bebês que morrem vão para o céu ou não vão para o céu. Por isso, qualquer resposta nisso aí é um achismo. E o que eu vou dizer aqui é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, mas eu não tenho uma base bíblica que diz assim, ó. Eu tenho alguns textos que me levam a pensar. Não é que a teologia do texto está dizendo isso. Há quem diga assim, por exemplo, Jesus disse, porque dos tais, das criancinhas, dos tais é o reino dos céus. Só que é complicado pegar esse texto para dizer que um bebezinho, quando morre, ele vai pro céu porque Jesus disse isso. Porque não é esse o ensino do texto lá de Jesus. Então vejam só, eu acredito que um bebezinho, quando morre, ele vai pro céu sim. Eu acredito, é o que eu acho, é o que eu penso. Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo esse negócio aí. Agora, por que eu acredito nisso? Porque eu creio na eleição. Por conta que eu creio na eleição, eu acredito que um bebezinho, quando morre, ele morre assim já, ele é eleito. Então é um pensamento meu. Tem uma outra passagem nas Escrituras, na qual Davi, ele teve lá seu caso extraconjugal com Batseba, e aí você conhece essa parte da história, aí ela vai engravidar, vai nascer um bebezinho, e esse bebezinho vai adoecer, Davi fica lá um período lá de jejum e oração, buscando a Deus para que a criança fosse curada, mas a criança morre. E aí quando a criança morre, ele para de jejuar, as pessoas ficam sem entender e vão conversar com ele, e tem uma parte que ele diz assim, que meu filho não pode mais vir a mim, já morreu, mas eu vou até ele, dando a entender que Davi ia reencontrar o seu filho depois que Davi morresse. E nós bem sabemos que Davi, ele tinha convicção da sua crença em Deus, da sua salvação, foi para o céu, enfim, e Davi tinha essa esperança, essa crença de que iria encontrar o seu filhinho que morreu no céu. O texto está dizendo para nós claramente que todas as crianças quando morrem vão para o céu? Não, não está dizendo isso. É uma crença de Davi, assim como também é a minha crença. Mas assim, de cara já te digo, você não vai encontrar ninguém que vai conseguir mostrar nas Escrituras de forma clara e objetiva que sim, vão para o céu e que não vão para o céu. Outra pergunta: se um descrente blasfemar contra o Espírito Santo e depois se converter, ele ainda pode ser salvo ou já era? Olha aí que pergunta interessante, enfim. Na minha opinião, eu acho que ele pode ser salvo, sim. Porque o que nós precisamos entender, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos contextos em que é citado esse assunto de blasfemar contra o Espírito Santo, temos ali Jesus cumprindo um sinal messiânico. Jesus está expulsando demônios, libertando vidas. E os fariseus que estavam presenciando isso chegaram a dizer que ele expulsava Belzebu pelo poder de Belzebu. Então aí vem Jesus, olha, todo pecado, toda blasfêmia que você disser contra o Pai e contra o Filho, até pode ser perdoado, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, já era, não tem perdão. Então vamos entender o que quer dizer tudo isso. Os fariseus estavam tendo uma prova irrefutável de que Jesus é o Messias. Eles estavam vendo os sinais messiânicos se cumprindo em Jesus. Então, apesar deles verem e não terem como contestar isso, saber que diante deles estava o Messias esperado por todos eles, ainda assim eles negaram Jesus. E para assim confirmar a negação dele, eles vão atribuir um ato do poder de Deus, o Espírito Santo de Deus ali trabalhando, enfim, eles vão dizer que é o demônio. Olha, ele só expulsa pelo poder de Belzebu. Mas eles tinham ali a prova irrefutável de que era o Messias que estava diante deles. Por isso Jesus vem dizer que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ou seja, quando uma pessoa chega a blasfemar, é uma pessoa que já tem todas as provas, todas as evidências de que de fato Jesus é quem ele diz ser, e mesmo assim essa pessoa nega, mesmo assim essa pessoa não quer, ela endurece o seu próprio coração a ponto de não querer se render. Ela sabe que Jesus é Deus, sabe que Jesus é o Senhor, sabe que precisa viver para ele, mas ela não se entrega, ela não se rende, logo então essa pessoa está cometendo uma blasfêmia. No caso do descrente, entendendo aqui que o descrente é aquela pessoa que é ignorante, que ela diz até algumas bobagens contra Jesus, mas ela não faz isso consciente de que Jesus é de fato o Messias, é de fato Deus. Se for esse o caso do descrente aí, essa pessoa então, ela pode vir a se converter e não tem nada a ver porque ela blasfemou e não tem perdão para ela, porque ela não tem consciência. O pecado dela é o pecado do tempo da ignorância, conforme vai dizer lá a Bíblia, né? Atos 17:30, pecado dos tempos da ignorância. E Deus não leva em conta esse
tipo de pecado. Então, não há blasfêmia. Blasfêmia, no contexto bíblico, é isso. É a pessoa que tem consciência de quem é Jesus e o nega conscientemente. Então, essa pessoa não tem perdão para esse tipo de pecado, porque ela preferiu endurecer o próprio coração. Mais uma pergunta. Quem traiu? Capitu ou Bentinho? Gostei! Gostei da pergunta. Quem foi que traiu? Veja só. O livro Dom Casmurro, ele nos leva a desconfiar, a suspeitar de Capitu. O livro não está colocando em questão, pelo menos não de forma direta, se Bentinho traiu ou não. E sim se Capitu praticou o adultério. É bem verdade que tem lá um trecho lá do livro que Bentinho chega a desejar a esposa do seu melhor amigo, né, o Escobar. Ele tem um certo tesão, vamos dizer assim, por Sancha, mas ele não vai consumar o ato, ele não vai às vias de fato. É só um desejo que ele luta em seguida. Se você levar em conta isso como uma espécie de adultério, ainda que não seja um adultério objetivo, prático, mas subjetivo, ele chegou a desejar, sim, então ele traiu. Agora, no caso de Capitu, o que a obra mostra são indícios de um adultério. Eu, particularmente, eu sou defensor de Capitu, né? Eu acho que Capitu não praticou adultério, até porque são indícios, não tem como provar. Enfim, aí levaria um bom tempo para eu dizer por que ela não fez isso, por que eu acho que ela não fez. Mas a pergunta é interessante. Dom Casmurro é uma obra muito intrigante aí, que assim, vai passar essa geração, virar a próxima, e ninguém vai chegar a uma conclusão se Capitu de fato traiu ou não Bentinho. Mais uma pergunta. Lula, Bolsonaro ou terceira via? Pra mim, terceira via com certeza. Terceira via com certeza. Alguém disse certa vez, né, e eu achei interessante o comentário. Lula e Bolsonaro é como aquela luta de Alien versus o Predador. Quem assistiu o filme Alien vs Predador, eu particularmente, eu fiquei torcendo pelo Predador lá na luta, né? Eu me simpatizei mais com o Predador. Então, Lula e Bolsonaro seria essa luta, né? Alien vs Predador. Quem é Bolsonaro e quem é Lula aí é complicado. Mas seja como for, se é Alien versus Predador e você também, como eu, torce pelo Predador, a gente só não pode esquecer de uma coisa. Mesmo o Predador ganhando, ele continua sendo o Predador. Ele não é interessante para nós. Ele vai fazer mal. Pode ser que um faça um mal maior e outro faça um mal menor. Mas mesmo se escolhermos aquele que vai fazer um mal menor, esse ainda vai fazer um mal. Enfim, mas essa é a minha opinião. Você tem o direito de votar em quem você quiser, Lula ou Bolsonaro, e aquele que ganhar, seja Lula ou Bolsonaro, ou alguém da terceira via, que eu acho muito difícil, mas se seja Lula ou Bolsonaro, nosso dever e obrigação é orar por nossos governantes para que eles sejam bons, seja Lula ou Bolsonaro, e faça um bom governo para todos nós, e seja aquele que ganhar, tem que ter o nosso apoio, orarmos por eles e agirmos em favor de um governo que seja promissor para todos nós. Mas eu vou seguir na terceira via. Então é isso, pessoal. Olha, eu gostei aí desse quadro aí de perguntas e respostas. E mandaram mais perguntas aí, só que o vídeo ia ficar muito longo, aí vai para um outro momento tentar responder as outras perguntas. E se você que tá aí me ouvindo também tem algumas perguntas, quer questionar algumas coisas, enfim, manda aí pra gente aí, manda lá no Instagram da igreja, manda aí nos comentários aqui do canal e nós vamos tentar responder ao longo aí dos próximos vídeos. Então, ó, grande abraço, até a próxima e nos veremos aí em mais perguntas e respostas. Valeu!